2 Samuel 7. A pessoa pode tornar outra pessoa falsa por dizer aquilo que a pessoa não disse. Por exemplo, se eu quiser tornar João uma pessoa falsa, eu vou e digo para os outros, João disse isso, disse aquilo, sem ele ter dito. E aquelas pessoas vão, se elas acreditarem naquilo, então elas acreditaram naquilo que eu falei, mas não foram averiguar, investigar e saber se realmente aquilo era verdade. Então assim, nem tudo que um profeta fala é profecia. Profecia só é quando ele diz assim diz o Senhor. Isto é uma profecia. Se ele não falar isto, não é uma profecia. Vamos ver aqui o exemplo. Davi havia descansado. O rei estava em descanso. Deus tinha dado descanso a ele de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, ele tinha vencido todos os inimigos em redor. E agora tinha tido descanso. Mas Davi, ele viu que a arca do Senhor repousava em tendas. E ele queria construir um templo para aquela arca ser colocada ali. E a intenção do seu coração era boa, era ótima, era excelente. Mas só que não estava na vontade de Deus ele construir. Porque ele havia derramado muito sangue. E ao ter derramado muito sangue, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Então ele estava falando isso para Natã. E Natã era um profeta. E quando Natã ouviu aquilo, levado pela emoção, pela alegria, por uma intenção boa, mas que Deus não falou para fazer, ele foi e disse assim, faça tudo o que estiver no seu coração. Ora, eu ouvi isto de um profeta, dizendo para mim, faça tudo o que estiver no seu coração, é claro que eu vou pensar que isto é a vontade de Deus para a minha vida, mas não era. Estão entendendo? Então um profeta chega para mim e diz, faça tudo o que estiver no teu coração, o que o teu coração almeja, o que o teu coração quer fazer, faça, porque Deus é contigo. Ora, ouvir isso de um profeta, eu vou pensar assim, claro que eu vou fazer, o profeta disse, olha o que o profeta disse para mim, o profeta confirmou isso aqui, que está dentro do meu coração, então eu vou lá fazer. Opa, aí Deus entra em cena. Naquela mesma noite, Deus veio ao profeta Natã em visão. Aí conversando com o profeta Natã, ele vai dizer assim, agora vai e diz para o meu servo Davi, assim diz o Senhor. Agora aqui é o assim diz o Senhor. Agora aqui é a palavra de Deus. Mas o que Natã estava falando não era o assim diz o Senhor. Não era. Foi levado pela emoção, pelo um desejo maravilhoso, por algo que o rei queria construir, ele achou aquilo tremendo e disse, faz tudo o que está no teu coração. Mas Deus não disse para fazer. Deus não disse. Vai e diz a Davi, olha, eu tirei ele do meio das ovelhas, fiz grande entre o povo. Aí você vai ler o texto depois, você vai ver ele dizendo assim, não, ele não vai construir um templo para a arca habitar. Mas por quê? Porque ele derramou muito sangue. Mas seu filho que nascerá, que virá dele, é ele quem vai construir. Era Salomão quem iria construir, mas ele queria fazer, estava dentro do seu coração, era um desejo dele fazer, mas Deus não queria. E o próprio profeta confirmou aquilo, vai lá e faz o que está no teu coração. Mas Deus veio e diz, olha, é assim diz o Senhor, não. Veja que a primeira palavra de Natã não é o assim diz o Senhor. Nem tudo que um profeta fala é profecia. Agora, toda vez que um profeta chegar e dizer assim diz o Senhor, aí sim é Deus falando. Por isso que Deus alertou lá em Deuteronômio, ele disse assim, Deuteronômio 18, 22, todo profeta que falar em meu nome e não se cumprir, ele é falso, não dê ouvido a ele e não tenha medo dele. Quer dizer, se alguém chegasse e dissesse que era o assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpre, então Deus disse assim, ó, não tenha medo dessa tal pessoa, não tenha medo desse profeta, porque ele falou falso. Então eu fui investigar todas as mensagens de William Branham, para ver se
o que ele falou foi o assim diz o Senhor. Porque só é profecia se estiver assim. Assim diz o Senhor. Mas se você for analisar, é o único parágrafo na mensagem Atos do Espírito Santo que o profeta diz assim: eu creio que um dia destes eles vão levantar um Papa dos Estados Unidos. Se você lê, assim, eu creio, ele não diz que é o assim diz o Senhor, não. Assim como Natan falou a primeira vez, não era o assim diz o Senhor. Mas quando Deus veio a ele e disse assim diz o Senhor, aí sim, isso aqui é Deus falando. Mas isso aqui não foi Deus falando. Deus veio a Natan de noite e disse assim: olha, o que você falou não foi o que eu falei. Agora você vai lá e diz para ele que assim diz o Senhor. Então as pessoas já estão enchendo a internet dizendo que foi uma profecia de William Branham. Não tem nenhuma mensagem dizendo que foi uma profecia. Foi William Branham dizendo assim: eu creio que em um desses dias eles vão levantar um Papa dos Estados Unidos e começará o trabalho das confederações das igrejas para unir as igrejas. Mas não foi profecia, gente. Porque assim, as pessoas estão fazendo assim. Eles estão perdendo a prudência. O que é para ser profecia, eles não creem. E o que não é profecia, eles dizem que é profecia. Por exemplo, Billy Paul não será um homem velho e os tubarões estarão andando sobre isso aqui. Gente, onde foi que o William Branham falou essas coisas? Me deu um parágrafo da mensagem, o William Branham falando isso, mas encheram a internet, espalhado por todo canto, porque um tal de Pierre Green veio e disse: o William Branham falou isso. Aí saíram espalhando isso por todo canto, sem ele ter falado. O homem já morreu. Aí teve um que veio atrás de mim e dizer: tu não sabe nada, tu pode falar isso. E Billy Paul falou com eles. Eu disse: eu usei aquela expressão daquele Cid Gomes. Babaca, Billy Paul está morto. Cadê os tubarão? Billy Paul não será um homem velho, Billy Paul está morto, babaca. Tu ainda está acreditando nisso? Me perdoe ter que usar isso aqui, dizer isso aqui, mas tu ainda está acreditando nisso? Sem nunca o William Branham ter falado essas coisas? Me dá um parágrafo, por favor, de William Branham ter falado isso. Não, mas conviveu com ele, não sei o quê. Está morto, o homem está morto. Se tu acreditar nisso, tu vai fazer de William Branham falso. É a mesma coisa que eu falei no início. Se eu começar a falar coisas que ele não falou, eu faço dele falso. Vocês estão me entendendo? Então vamos falar o que a Bíblia fala. Vamos falar o que o profeta falou. Eu creio que o William Branham é profeta. Mas eu só creio que é profecia quando diz assim diz o Senhor. Porque senão, Natan aqui, se Deus não tivesse vindo a ele para corrigir, ele seria o maior falso. Ele teria cometido uma maior destruição. Tinha acontecido uma destruição. Se Davi fosse construir o templo, iria acontecer uma destruição. Mas Deus, um profeta, viu que ele foi levado pela emoção, pela alegria, pelo prazer de ver a arca do Senhor repousar no templo e ver o rei que tinha posses dizer isso aí. Que maravilha, faz o que está no teu coração. Mas aí Deus vem e diz: não, mas não está no meu coração isso aí. Pode estar no coração do rei, mas não está no meu. Fazer o que está no seu coração, mas está no coração de Deus fazer? Então eles estão enchendo a internet. Estão enchendo a internet dizendo a profecia. Que profecia? Quem foi que disse que ele disse assim, diz o Senhor? Ele disse: eu creio que um desses dias, eu também creio que esse mundo não vai a 2030 não. Eu creio, eu creio, estou dizendo que creio, que esse mundo não vai até 2030. É uma crença minha. Agora pode se falhar. Se falhar, falhou. Eu não estou dizendo que é Deus que disse. Estão entendendo? Eu creio que esse mundo também não vai até 2030. Uma suposição minha, algo meu. Eu não estou dizendo que foi Deus que disse, nem estou dizendo que a Bíblia disse, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu creio. Ou que esse mundo não vai demorar mais 10 anos, mais 15 anos. Eu creio nisso, mas isso é uma suposição minha. É algo que eu estou falando de mim. Agora, se eu chegasse e dissesse assim: a Bíblia diz que esse mundo não vai até 2040. Aí, nego, quando chegasse 2040, tem que se cumprir tudo, porque senão eu seria um falso. Porque senão eu seria um falso. Então, as pessoas precisam deixar disto, sabe? Já estão enchendo a internet. Já tem gente dizendo que o mundo só dura agora 3 anos e meio. Quando foi em estamos em 2025, né? 2028 e meio, vai acabar. Já tem gente dizendo isso. Não, gente, a prudência. O William Branham disse assim: olhe para esta Bíblia.
Olhe para essa Bíblia. Sim, eu estou vendo poder religioso e poder político junto? Estou. De um mesmo país. Eu não estou vendo eles unidos, não. Eu estou vendo eles de um mesmo país junto. Vamos ver se eles vão estar unidos no mesmo propósito. Agora que eu estou vendo o poder religioso, a primeira besta que emerge do mar, aí, dos Estados Unidos, estou vendo. Eu estou vendo o poder político, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo a segunda besta que emerge da terra, poder político, a besta que emerge do mar é um poder religioso que consegue emergir das multidões. A besta que emerge da terra é um poder político grande, é os Estados Unidos. Eu estou vendo um Papa dos Estados Unidos, estou vendo os Estados Unidos também ali. Então você tem um poder religioso, a primeira besta, e a segunda besta, que tinha chifre como cordeiro, mas falava como dragão, os Estados Unidos, estão agora. E estão de um mesmo país, mas eu não estou vendo união entre eles ainda não. Eu tenho que ver o desenrolar da coisa para ver como é que vai se concretizar. Mas sair dizendo que foi uma profecia de William Branham, estão errados. Agora, quando ele falou da vice-presidente, foi uma profecia. Ele disse, assim diz o Senhor, se levantará uma mulher como presidente ou vice-presidente. Assim diz o Senhor. Isto sim, foi uma profecia. Mas esse aqui é só um parágrafo só, gente. Se não for o assim diz o Senhor, você nunca deve basear sua crença em um parágrafo só. Quando é o assim diz o Senhor, pode seguir em frente. Porque assim diz o Senhor. Mesmo que seja só um, é o assim diz o Senhor, pode seguir em frente. Agora, se não é, não baseie sua crença em um parágrafo só. Não baseie a crença em um versículo só. Por causa de um versículo só nas Escrituras, milhões e milhões de pessoas vão se perder. Porque basear a crença em um versículo só. Mateus 28, 19. E diz que esse versículo não está nem no original, foi a Igreja Católica que acrescentou. Mas vamos dizer que esteja lá. Mas só por um versículo só, você não pode basear a sua crença em um versículo só da Bíblia. Você se perde. Para entender a semente da serpente, eu não posso só pegar Gênesis 3. Não. Se eu pegar só Gênesis 3 para entender a semente da serpente, eu não vou compreender todo. Mas se eu pegar Provérbios 30, 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Eu nunca vi uma mulher ser considerada pecadora por comer alguma coisa pela boca de cima. Por aqui, por comer fruta. Não. Ela é considerada adúltera, você sabe por quê? O apóstolo Paulo vem e diz em 2 Coríntios 11, eu quero vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, mas receio como Eva foi enganada e seduzida pela serpente, receio que as vossas mentes também sejam corrompidas. Ó, que outro versículo bíblico comprovando a semente da serpente. Mas se ficar só lá em Gênesis 3, não tinha como eu provar. Mas aqui a Bíblia vem e nos ensina. A Bíblia nos ensina que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. A Bíblia nos ensina que existe o joio e existe o trigo. A Bíblia nos ensina que existe vasos de honra e vasos de desonra. Toda casa, na sua casa, Vinícius, tem vaso de honra e vaso de desonra agora, natural. O prato que você come todo dia é um vaso de honra. Mas o vaso sanitário onde você faz necessidade é vaso de desonra. Mas na casa precisa ter. Precisa ter vaso de honra e vaso de desonra. Nesse mundo precisa ter vasos de honra, filhos de Deus, e vasos de desonra, filhos do diabo. Então aí está, filhos de Deus, filhos do diabo. Certo? 3 comprovações aqui, joio e trigo. Vaso de honra e vaso de desonra. E segue-se, você tem mais versículos e mais versículos provando que no mundo existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Mas você não pode comprovar isso só com um versículo só. Quando Eliseu disse assim, assim diz o Senhor, sararei essas águas e não haverá mais morte nem esterilidade. Pronto, eu posso confiar nisso aí, que é o assim diz o Senhor, aqui. Está tudo aqui, ele está dizendo, assim diz o Senhor. Aconteceu. Sim, só tem esse versículo aí de sarar as águas, só. Com sal, só. Então, eu creio, porque assim diz o Senhor. Mas aqui está a doutrina todinha. E toda doutrina tem que ser comprovada com 1 ou 2 versículos. Por 2 ou 3 testemunhas, tem que ser provado tudo. Então, por um parágrafo só, as pessoas estão aborrotando a internet, dizendo que foi uma profecia, sem William Branham ter falado, assim diz o Senhor. Então, muitos vão dizer que eu não creio, que eu não creio. Quem não creio? Eu creio no profeta, creio claramente. Creio que ele é profeta, que Deus levantou ele para revelar as coisas. Sim, agora dizer o que ele não disse, eu não vou dizer. Ensinar o que ele não ensinou, eu não vou dizer. Eu não vou ensinar. Isso aí não. Até denominacionais estão achando que o Papa chegou, é o fim do mundo. Os denominacionais também estão falando isso.
A eleição do novo Papa, agora é o fim do mundo. Deixe de se enrolar. Vamos ver os anos passar. Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos de olho no que a Bíblia diz. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, poder religioso. A besta que emerge da terra, poder político. A besta que emerge do mar, está na Igreja Católica. A besta que emerge da terra, os Estados Unidos. Sim. São todos dois agora, estão no mesmo país. Mas eu tenho que esperar as coisas desenrolar. Saem enganando o povo, trazendo informações que eles achavam que era, Segundo o profeta revelou para nós o que é a marca da besta, que não tem nada a ver com algo físico. É algo doutrinário, algo espiritual, algo que está na mente ou na mão das pessoas. Mãos é mãos dadas e mente é pensamento. Isso, mesmo acordo. Em doutrinas falsas, em doutrinas enganadoras. Mas aí vieram enganando o povo. Aí disseram, a televisão é a imagem da besta. Uma imagem que fala, ó, transmite a imagem e fala. Aí, quando eu era da Igreja Batista, eles pensavam que era assim, que essa imagem falará. A Bíblia não dizia que a imagem falará. Eles achavam que era uma imagem mesmo que vinha daquelas imagens que a Igreja Católica tinha, que vai chegar a falar. Ora, a inteligência artificial faz muito mais do que isso. A inteligência artificial hoje faz pegar uma foto de sua avó, botar ela lá dentro e fazer ela falar. E você pensa que ela falando mesmo. Então tem muita gente que está dizendo que é a inteligência artificial que faz tudo falar. Então, é tanto engano no mundo, tanto engano, porque as pessoas não têm prudência, porque as pessoas não analisam, porque as pessoas não buscam para saber. Aí caiu o novo aí. Tá vendo, né? Então, eles fazem isso. Então, se Davi tivesse seguido o que Natan disse, tinha dado tudo errado. Tudo errado. Faz o que está no teu coração. Faz. Tá bom demais isso aí. Tá maravilhoso. Sei que Deus vai gostar. Não. Não estou falando isso. É você por sua conta própria. Agora vá e diga, assim diz o Senhor. E Natan deixou de ser profeta por causa disso, gente? Um profeta só é falso quando ele diz, assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpre. Agora me mostra alguma coisa que o William Branham falou, assim diz o Senhor, que não se cumpriu. Ou que vai se cumprir. Quando ele falou que 3 grandes ismos se levantariam no mundo, fascismo, comunismo e aquele nazismo. E disse que 2 cairia e o outro ficaria de pé. Ele disse, assim diz o Senhor, disse, não foi? Se levantou o nazismo por Hitler, o fascismo por Mussolini e o comunismo por Stalin, Lenin, Stalin. Eles ficaram. Os outros 2 caíram. Nazismo e fascismo caíram. Mas o comunismo continua de pé. Aí ele diz, cuidado com a Rússia, cuidado com o Rei do Norte. Tá lá, tá ou não tá aí, ó. Rússia aí, poderosa. Agora, chegaram a dizer que ele disse que era uma profecia sem ser, estão enganando o povo. Estão dando esperança para o povo com algo que ele não falou que era profecia. Então tem que se ter cautela, tem que começar a ver. Pronto, chegou. Os 2 são do mesmo país? São Estados Unidos e o Papa americano? Sim. Porque eu vou ficar olhando. Eles são do mesmo país, mas eles estão unidos? Já veio desenrolar das coisas, o conversar, como é que eles vão fazer? Não. Então eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho para ver como é que vai ser esse desenrolar. Agora chegaram a dizer que foi uma profecia. Se o William Branham ter falado isso, aí não. Aí eu não posso fazer isso. Porque seria imprudência minha fazer estas coisas. William Branham é o meu profeta, creio, e o assim diz o Senhor que ele falou, amém. Agora, quando ele não fala assim diz o Senhor, também tem que dizer que ele não falou assim diz o Senhor. Me diga onde é que existe William Branham falar isso aqui. Acabariam os sistemas mundiais e se introduziria o milênio. Onde é que tem William Branham falando isso? Mas teve um homem, um doutor que acrescentou e o povo acredita. Mas onde é que tem falando isso? Não tem. Mas só que um doutor gramatizou as 7 eras da igreja e colocou isso lá. E aí o povo acredita que o doutor colocou, né? O doutor. Então o doutor colocou, então o William Branham aprovou o que o doutor colocou. Não. Quero ver sair da boca dele. Ele ter falado isso.
É a mesma coisa de alguém chegar e notar uma coisa que você, sem você ter dito. João disse isso, isso e isso. Não, eu quero ver sair da boca dele se ele disse. Vamos lá saber. Aí você, não, eu não disse nada disso. A maneira, mas ele nunca falou que introduziu, acabaria o sistema mundial e se introduzir no milênio, nunca falou isso. Não dá nem perto disso aí. Isso. Aí, João, tu falou isso aqui? Aí, não, eu não falei isso não. Acrescenta. Então, o que foi que essa Bíblia falou? Está aqui as profecias desse livro. Aquele que acrescentar alguma coisa, eu acrescentarei as pragas em sua vida. E aquele que tirarei sua parte da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo, é a salvação. A árvore da vida está onde? No paraíso de Deus. Então não entra lá. Que tirou? Então os que tiram, não entra. E os que acrescentam, vai acrescentar pragas em sua vida para fazer ele morrer. Então não tire e nem acrescente. O apóstolo Paulo disse, não vá além do que está escrito. Fique só com aquilo que está escrito. Fora, não vá além. Vamos ficar de pé. Pai, agradecemos a Ti mais uma vez. Rendemos graças ao Teu santo nome. Que o Senhor ajude a cada um de nós a compreender cada coisa. A compreender tudo que a Tua palavra ensina. Deus, nos ajude. Sem Ti não podemos fazer nada, não somos nada. Então abençoe cada um, fortaleça cada um. Dê uma noite abençoada, tranquila. Que nós possamos a cada dia compreender as Tuas verdades. Que o Senhor fortaleça os Teus filhos e nos ajude a dizer somente a coisa certa. Precisamos de Ti.